Nesse vídeo eu quero refutar um herege chamado Fábio Sabino, e ele tem confundido muito as mentes dos incautos ou daqueles que procuram uma razão, uma boa razão para não acreditar na Bíblia. Então ele tenta minar a, a credibilidade das Escrituras. E nesse vídeo ele fala que o relato da conversão de Paulo em Atos dos Apóstolos, em 3 ocasiões, são contraditórios. No capítulo 9, verso 3, no capítulo 22, verso 6, no capítulo 26, verso 13. Ele diz que em Atos dos Apóstolos, Lucas se contradisse. Há uma contradição. E por isso ele diz que alguém explique para ele, porque ele vê contradição nisso. Esse professor ele erra em vários aspectos. O primeiro aspecto é no aspecto exegético, no aspecto linguístico e até no conhecimento de grego. E ao que parece, ele não conhece grego. Porque conhecer grego não implica somente falar palavras ou soletrar palavras. É a mesma coisa do português. Conhecer português não somente você sabe soletrar ou saber que uma palavra está no singular ou plural, mas é conhecer a gramática no seu contexto e no texto em si. Mas antes eu quero me apresentar para que aqueles que não me conhecem possam saber por que eu estou fazendo isso e até me conhecer, né? Eu sou pastor, apesar de não estar exercendo no momento. Sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, no curso de Letras, professor de Literatura, Filologia Românica e também leitura e interpretação de texto. E sou formado em Teologia, Letras, Filosofia, tenho mestrado no Underjumper, Mackenzie, e sou doutor em Educação. Antes de falar dos pontos propriamente ditos que ele colocou nos textos, é importante nós entendermos algumas coisas. Primeiro, que quando um autor ele fala de um determinado assunto, de um determinado evento, de 3 formas, nós precisamos entender que o autor pode completar a sua descrição. Há uma diferença entre contradizer. No caso de Lucas, ele, ao que parece, ele faz questão de completar os relatos sobre a conversão de Paulo em 3 formas. Tudo indica que o autor tinha uma intenção para isso. Não houve contradição, como eu vou mostrar aqui, mas houve um complemento, isso é normal na linguagem. Depois precisamos entender que Lucas é o mesmo autor do livro. Não é lógico eu dizer que o autor se contradisse, sendo que ele está escrevendo o mesmo livro. O autor tinha uma intenção, porque não tem lógica se eu disser que o autor se contradisse, sendo que ele está escrevendo o mesmo livro. Se fossem 2 pessoas escrevendo o livro, 2 autores, ou outro livro falando, mesmo assim, poderíamos pensar dentro de uma exegese, de uma análise, mas é o mesmo autor. E, além do mais, precisamos entender também que a inspiração não elimina a humanidade do autor. Em que sentido? Lucas pode ser que no capítulo 9, falando do relato de Paulo, ele tenha lembrado somente daquilo.
O capítulo 22, ele tenha lembrado mais. E no capítulo 26, ele complete mais os eventos. O Norman Chamberlain, no seu comentário verso por verso, ele faz um comentário, ele deixa um comentário de um erudito chamado Clark, que ele fala exatamente que os relatos de Lucas são progressivos. Lucas, no capítulo 9, fala de uma forma, no capítulo 22 ele aumenta mais o relato, e no capítulo 26 muito mais. Então, dizer que é contraditório sem haver uma demonstração linguística para isso é falta de conhecimento. Agora vamos ver as questões que ele colocou, né? Vamos ver as questões que ele colocou aqui. Primeiramente, ele falando da questão do meio-dia. Ele afirmou o seguinte, que no capítulo 9, verso 3, fala da luz. Quando chega no capítulo 22, diz que é quase ao meio-dia. Aqui, ó, quase ao meio-dia. E quando chega no capítulo 26, diz ao meio-dia. Aí ele chega a uma conclusão seguinte, ó, que negócio é esse? Se no capítulo 9, no capítulo 22 diz quase a meio-dia, e no 26 diz ao meio-dia, então ele chega a uma conclusão então, que houve uma contradição. O professor desconhece uma coisa, que naquela época não havia relógio, não havia cronômetro, não havia uma hora exata, rígida. Naquela época as pessoas se baseavam no sol, se baseavam nas estrelas, a, a chamada estrela da manhã, que quando aparecia era a viração do dia. Então, as pessoas não tinham um relógio para dizer hora exata. Depois, precisamos entender que no capítulo 22, no original, diz aqui, ó, perimesembriam, perimesembriam. O Lucas usa uma preposição peri, usado com acusativo aqui, usado com acusativo, que quer dizer cerca de, ao redor, mas no sentido aqui é cerca de. A mesma preposição ele usou aqui, periemé, com acusativo, para mostrar aqui ao redor de mim, né? Então vejam bem, quando se fala perimesembriam, o Lucas está dizendo aqui que é cerca, ou seja, próximo ali. É claro que Lucas está mostrando proximidade, porque não havia relógio naquela época, cerca de meio-dia. A própria palavra messebria significa uma coisa incerta, significa uma coisa incerta. Nós podemos ver aqui, messebria, né, cerca de meio-dia, né, e é usada até para o lado do sul, uma posição do sul. Então, o Lucas estava falando que o relato de Paulo era que era cerca de meio-dia. Paulo não olhou na hora lá e disse, olha, olhou no relógio, pronto, é meio-dia. Paulo não estava fazendo isso é bobagem. Mas vejam bem, as traduções em português colocam quase ao meio-dia, que não é muito bem traduzido. A tradução Derby aqui traduz melhor, about midday, ou seja, cerca de meio-dia, seria melhor, né? Então vejam bem, o apóstolo Lucas, ele não está se contradizendo. Vamos lá então para Atos 26. Aqui vejam bem, no original, Lucas usa a remera messes, o chamado genitivo absoluto. O que é o genitivo absoluto? É quando ele qualifica a frase, o genitivo ele qualifica. Então, quando ele diz remeras messes, ele quer dizer, ou seja, na qualificação do meio-dia. Não significa em si certinho no meio-dia, tanto é que não há artigo aqui, não há artigo, nem há preposição.
mas há um genitivo absoluto, da mesma forma que no verso 14, vejam que tem também um genitivo absoluto aqui, né, falando que panto de catapesonto remon estegen, mostrando que todos nós caímos por terra, todos nós caímos por terra. Então vejam bem, quando Lucas fala remeras messeis, não está falando a meio-dia exato, mas uma qualificação mostrando que é no sentido próximo, da mesma forma. Então não há nenhuma contradição nesse sentido. O segundo ponto que ele fala é o chamado cair, é o que ele fala, o cair por terra. Ele diz que nos dois relatos, 9 e 22, Paulo fala que ele caiu por terra. Né? Nós vemos aqui no capítulo 9, veja bem aqui, e caindo por terra, né? Realmente o particípio aqui mostra um particípio singular, né? Se refere a Paulo, caindo por terra. E no capítulo 22, diz aqui, né? Mostra, então aqui, pensa te eis tu edafos, certo? Então está mostrando aqui, e cair por terra. Aí realmente está na primeira pessoa do singular. Mas quando chega no capítulo 26, Paulo fala que era que eles caíram por terra, todos eles caíram, todos nós caímos por terra. Está aqui no genitivo absoluto, panto de catapesonto remom, todos nós caímos por terra. Então ele diz o seguinte, que é uma contradição, porque como é que pode? Lá, um dos dois relatos diz que Paulo caiu, e aqui o relato diz que todos nós caímos por terra, mas não há nenhuma contradição. O que é aqui é exatamente um complemento. Nos dois relatos, Lucas faz questão de dizer que Paulo caiu. E nesse relato, Lucas mostra que não foi somente Paulo, mostrando também a intenção de Paulo, falando, né, que incluía também aqueles que estavam com ele. Não há contradição. Contradição seria se nos dois dissesse que Paulo caiu e aqui dissesse que Paulo não caiu. Aí sim seria uma contradição, eu concordaria com ele, haveria uma dificuldade. Mas não é isso que está dizendo o texto. O texto está falando que todos caíram. E nos dois relatos, no capítulo 9 e capítulo 22, falam que Paulo caiu. E aqui fala que todos caíram. Então não há nenhuma contradição. Da mesma coisa a luz sobre a luz. Que um fala que a luz brilhou sobre ele e depois ele fala que a luz brilhou ao redor de todos. Então eles viram a luz, certo? Então não há contradição, mas há um complemento do relato, há um complemento. Isso é natural quando as pessoas estão falando relatos por tradição ou por memória e que vai lembrando dos fatos, certo? E Lucas é o mesmo autor. Como é que Lucas pode se contradizer? Não é doido, só se ele fosse lunático. Então isso não tem nexo. Então Lucas apenas completou. Apenas Lucas completou. Principalmente que Lucas era um erudito, Lucas era médico, um escritor, e ele fala no capítulo 1 de Atos que ele está mostrando ao Teófilo as coisas que ele pesquisou. Então era algo, vamos dizer, na época, Lucas queria fazer algo bem científico, algo bem coeso. Veja bem, o outro ponto que ele fala, que o professor fala, é o ponto de Atos 22:9, Atos 22:9, quando ele fala aqui, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz. Ele diz que não entende como é que é isso, não perceber o sentido da voz. Então eu vou explicar para ele, e aqui eu digo realmente que ele não sabe grego, né? Então veja bem, quando o texto diz aqui no original, o ekusantu lanuntas moi,
O texto, desculpe aqui, tem de fone o que ecuse tu la lutos morre. Está dizendo, não ouviram o som daquele que falava comigo. Não ouviram o som, não ouviram o som daquele que falava comigo. Vejam bem, o verbo acu, ele pode ter dois complementos, tipos de complementos. O primeiro complemento é no acusativo, como está aqui. O verbo acu, quando tem um complemento no, de acusativo, implica ouvir entendendo a mensagem, comunicando em aspectos bem claros. Mas quando o verbo acu é usado no genitivo como complemento, significa que a pessoa ouve, mas não entende uma mensagem. Ela apenas ouve no sentido de um ruído, um som, e não entende, não passa uma mensagem. Esse é o significado. Aqui tem fone, que é o acusativo, o ecusam tu lanuntes moi. Ou seja, está mostrando que eles não entenderam. Mas não estava dizendo que eles não ouviram, que eles não entenderam. Mas é por isso que a tradução diz, contudo, sem perceberem o sentido da voz. O tradutor entendeu perfeitamente o genitivo, entendeu perfeitamente o complemento do verbo acu que está no acusativo. E por isso ele diz que não perceberam o sentido da voz, né? Aqui, já na Bíblia corrigida, coloca, não ouviram a voz daquele que falava comigo. Mas na atualizada está melhor a tradução, porque é isso o sentido, não perceberam o sentido da voz. Agora vejam bem, em Atos 9:4, vejam bem, Atos 9:4 diz aqui, ó, e caindo por terra, ecussem fonem, veja bem, ecussem fonem legussam autom, e caindo por terra, ouviu um som dizendo, aqui é acusativo, lá está no acusativo negando, aqui é afirmando que ele ouviu um som e no acusativo, então ele entendeu dizendo-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então vejam que aqui Lucas faz questão de mostrar o que ele entendeu perfeitamente e mostra que houve uma comunicação perfeita. Houve uma comunicação perfeita. Mas vejam aqui no verso 7. No verso 7 diz aqui, no verso 7, aqui diz, os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo acuentes metespones. Já aqui está no genitivo. Se está no genitivo, é porque eles ouviram o som, mas não entenderam. É a mesma coisa que está em Atos 22:9, desculpe. É a mesma coisa. Aqui está afirmando e lá está negando de outra forma. Ou acuentes mentes pones. Eles ouviram o som, mas como está no genitivo, eles não entenderam o som. Então, o professor não sabe isso e por isso ele diz que houve uma contradição. Vamos lá. Depois ele fala sobre a crítica textual. E o professor de crítica textual é muito fraco, desculpe eu falar isso. Porque ele diz o seguinte, que no capítulo 9, verso 5, há um acréscimo do texto receptos. O acréscimo é aquele duro, é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Esse acréscimo aqui. E ele diz então que por ter esse acréscimo, o texto vamos dizer, não confiável, é o que ele dá a entender. Mas no 26:14 está aqui sem nenhuma crítica textual. Scleron soi pros contra lactidem. Então, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, tá? Mesma coisa aí no texto original. Então, que eles chegam à conclusão que isso é contraditório, mas não é contradição. O que aconteceu foi
um acréscimo de algum escriba, e realmente, segundo Champlin, há em 2 manuscritos muito fracos, e em algumas na Vulgata, e algumas traduções da Síria e outra, mas houve um acréscimo de algum escriba que achou que se estava em Atos 26:14, por que não colocaria em Atos 9:5? E colocou esse acréscimo, que por isso que existe a crítica textual, para ver os manuscritos, os maiores manuscritos. Se a maioria dos manuscritos tem esse acréscimo. O que acontece? O texto majoritário, o texto achado na região Agéia, onde a igreja era mais forte, onde tem maiores manuscritos, mais manuscritos achados, famílias de manuscritos achados em diferentes lugares, eles não trazem essa parte no capítulo 9, verso 5, mas somente no capítulo 26, verso 14. Então não significa que houve uma contradição, mas houve um acréscimo de um escriba, e por isso é necessário juntar os demais manuscritos para que possamos ver o texto realmente conforme Lucas escreveu no original. Então, eu quero terminar esse vídeo mostrando que o professor está mais uma vez enganado. A Bíblia não se contradiz e a Bíblia é confiável. Aqueles que estudam ou que ouvem esse professor devem pesquisar mais, ouvir outras pessoas, serem mais, terem uma mente mais aberta, para que você não possa ser enganado, porque há muitas falácias, muitas coisas que aparentemente vêm em nome de uma erudição, mas com muitos erros e até falta de conhecimento. Deus abençoe a todos.